caminho é bom. E chegar aqui uma fita molhada. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu vou ler um texto que está em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, o Senhor é aquele que conhece e sonda os nossos corações. O Senhor sabe aquilo que tem nos angustiado, nos preocupado, nos inquietado o espírito. E no dia de hoje, Senhor, nós queremos entregar a Ti tudo aquilo que tem sido para nós causas absolutamente impossíveis do ponto de vista humano. Mas sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor opera onde o homem não é capaz de operar. E nós entregamos diante de Ti a palavra de hoje e as nossas causas, Senhor. Vem e age. E nós já estamos dizendo amém para aquilo que Tu farás e como Tu farás, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas irmãs, a palavra de hoje ela é uma santa convocação para que busquemos e pensemos nas coisas do alto. E se verdadeiramente somos de Cristo, precisamos agir dessa forma. Tem muita gente revoltada no meio da igreja, tem muita gente inquieta, angustiada, mas há situações, e eu conversava sobre isso com nossa irmã Maria Ângela antes de começar o culto, exatamente sobre isso. Quantas demandas, quantas agonias, quantas inquietudes que têm tirado o sono da maioria de nós. E eu dizia a ela que tem demandas que têm chegado aqui que eu nem sei mais como orar, porque a gente não sabe orar como convém. Mas o Senhor é aquele que ouve aquilo que não é dito com os nossos lábios, mas aquilo que é falado nas nossas entranhas, aquilo que é dito com os nossos corações. O Senhor sonda e conhece os nossos corações. Mais do que sondar, a palavra diz que o Senhor prescruta. E a palavra prescrutar é muito interessante porque ela aponta para uma varredura profunda naquela situação que nós queremos analisar, visitar, e só o Senhor é capaz de fazer isso. Então eu queria encorajá-los a mudar a perspectiva de visão em relação àquilo que tem nos inquietado tanto. Nunca foi tão necessário ajustar o foco dessa visão. Muitas vezes, mesmo apesar de tantos anos de caminhada com o Senhor, nos deixamos inquietar com aquilo que acontece à nossa volta, perdemos o foco, perdemos a visão. É preciso ansiar, buscar e pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Tudo aqui é tão passageiro, tão fugaz, tão efêmero, e desgastamos-nos tanto para conquistar coisas e bens terrenos, quando tudo que vemos ficará aqui. Devemos olhar para a terra da perspectiva do céu, não o contrário. As palavras do apóstolo Paulo aqui soam tão encorajadoras hoje quanto nos dias em que foram escritas por ele
para aqueles cristãos de Colossos. A Epístola aos Colossenses, ela é uma carta circular. Ela não é uma carta que foi escrita apenas para a igreja de Colossos, mas é uma carta circular que tem aplicação a todas as igrejas cristãs de todas as épocas. Fomos alcançados pelo Senhor para um andar em novidade de vida, e isto abrange a esfera dos nossos pensamentos, anseios, ações e aspirações. Nunca se viu tanta tentativa de moldar os que se dizem cristãos ao padrão do mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A gente, muitas vezes, eu vejo muito pouco TV, às vezes assisto um noticiário para não ficar tão alheia àquilo que está acontecendo à nossa volta, mas tem coisas que são tão absurdas que a gente vai tirando o som. Não sei se vocês fazem isso, mas eu tenho essa mania. Quando o negócio está feio demais, eu tiro o som e pulo para outra, e pulo para outra, e vou seguindo assim. E outro dia eu tive a infelicidade de ouvir uma pregação supostamente cristã. Tudo à volta parecia ser uma igreja, parecia ser um templo, o pregador parecia ser um cristão, mas esse homem disse tanta besteira que fez medo. Coisas completamente contrárias à palavra de Deus. Nós vamos a Cristo do jeito que estamos, com as nossas deformidades, com os nossos pecados, com as nossas tortuosidades, mas não para permanecer do mesmo modo. E muitos hoje têm estimulado determinadas posturas, determinadas ações, como se fosse uma ação da graça de Deus. Graça de Deus não é licença para pecar. Graça de Deus é favor imerecido, recebe o pecador arrependido. E ali, aquele pecador vai sendo tratado pela graça, vai sendo ministrado por ela e vai sendo transformado de glória em glória até chegar àquela estatura de varão perfeito. É certo que uma das maiores dificuldades do cristão é, sem dúvida, se desarraigar desta terra por causa da velha natureza carnal que ainda não foi transformada e clama pelo pecado. Não brinque com aquilo que sua carne clama. Carne não se converte, precisa ser domada pelo Espírito de Deus. E essa conversão só se dará na segunda vinda do Cristo, quando seremos transformados e subiremos com Ele. Durante o tempo de vida nesta terra, estamos sendo tratados pelo Espírito de Deus. Nenhum de nós do lado de cá está pronto. É bom que nos lembremos de que a nossa carnalidade é o pior dos três inimigos do cristão. Os três inimigos são o mundo, o diabo e a carne. E eu já disse isso 200.000 vezes, vou dizer pela 100ª vez. O diabo e a carne trabalham sob demanda. Aliás, o diabo e o mundo trabalham sob demanda. De quem? Da velha carne pecaminosa que clama pelo pecado. E é nesses apetites da carne que o coisa ruim encontra razão para agir contra nós. Paulo chama a entrega que precisamos fazer de culto racional. Ou seja, nós precisamos pegar a nossa inclinação pelo cabresto e levá-la ao altar do sacrifício. Altar do sacrifício é lugar de morte. Somos exortados por Ele a uma transformação mediante a renovação da nossa mente. Como renovamos a nossa mente? Pela palavra de Deus. Não tem outro método.
Em outras palavras, ele nos manda focar no que é eterno em detrimento daquilo que é terreno e temporal. A maioria de nós tem demandas em relação a nós mesmos, em relação aos nossos familiares, que tem coisas que eu não sei se vocês sentem isso, que nós nem sabemos mais como pedir. Mas o Senhor sabe como responder. E eu ouvi essa resposta de uma irmã de oração há muitos anos atrás. E nós estávamos numa classe de escola dominical. E uma irmã mais nova disse: olha, eu não sei nem como orar pela situação que eu estou vivendo. E a irmãzinha idosa saltou e disse: entregue a Jesus e diga amém para aquilo que Ele fará. E não se admire do como Deus fará. Porque muitas vezes acontece, vamos dizer, uma tragédia, acontece uma situação grave, um acidente, uma coisa ou outra, e a gente diz: Senhor, não foi isso que eu te pedi. Mas Ele olha para nós e diz assim: doeu em mim, mas tinha que ser assim. Do contrário, essa pessoa não ouviria aquilo que eu desejo ministrar. E o que fazer diante deste quadro? O que Paulo ordena? Ele ordena duas ações no texto que nós lemos. Primeira, ele diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A ordem aqui é buscar um novo padrão, um novo paradigma, se é que verdadeiramente ressuscitamos com Cristo. A sobrenaturalidade tem sido obscurecida pelo que é natural e tangível. Vivemos em um mundo do ver para crer, quando o Senhor ordena a crer para ver. Em nosso tempo parece que o certo é o torto e vice-versa. Parece que a tortuosidade tem ocupado o lugar da retidão, e isto para muitos tem sido chamado de politicamente correto. Tentam relativizar até os absolutos de Deus. Se não quisermos enlouquecer ou sair do caminho, precisamos aprender a mudar a nossa perspectiva de visão e matar a carne de fome no tocante aos seus apetites. Não brinque com a carne. Os cristãos carnais e os mal instruídos se debatem, se desesperam por causa dos anseios terrenos. Estamos no mundo, mas não pertencemos mais a ele. Somos cidadãos dos céus. Como bem disse um teólogo jesuíta chamado Teilhard de Chardin, não sei se é essa a pronúncia, mas enfim, ele disse: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. O afã pelos teres e haveres deste mundo tem roubado a visão da pátria celestial. Aí vem a segunda ação ordenada pelo apóstolo Paulo. Ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. O que tem ocupado o nosso pensamento? Somos desafiados aqui a manter o pensamento que insiste em voar para longe, nas coisas do alto, não nas terrenas. Aí você pode contra-argumentar dizendo: mas a gente está vivendo no mundo, as coisas do mundo, o Senhor não está falando daquilo que a gente precisa fazer para sobreviver na terra, o Senhor está falando de coisas espirituais. E aí vem a pergunta outra vez: com que temos alimentado os nossos pensamentos? Vale salientar que os verbos do texto apontam ações imperativas. Paulo não está sugerindo simplesmente ou apresentando uma bela ideia teológica. Ele está dando ordens. Duas ordens foram dadas aqui. A tarefa para vocês em casa é relê-las e relê-las e relê-las quantas vezes sejam necessárias, até que essas verdades sejam plasmadas, impressas nos nossos corações. O que é que nós podemos refletir acerca daquilo que foi dito?
Senhor nos capacite a aspirar o que é eterno. E por que devemos ansiar pelo que é eterno? Porque morremos com Cristo e a nossa verdadeira vida está oculta nele. Que reflitamos acerca dessas coisas e nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.